Voltamos aqui com o Espaço Heráclito de hoje, que faz uma discussão sobre as implicações contraditórias da construção urbana, não só no Brasil. O convidado de hoje, o arquiteto e mestrando em filosofia, Paolo Colosso, estava falando no final do primeiro bloco para nós sobre as intervenções na cidade de Bilbao, na Espanha. E aí eu trouxe uma questão, já trouxe um ponto, Paolo, para a gente pensar a questão aqui do Brasil. A gente sabe que as parcerias público-privadas são problemáticas em termos gerais ao longo do mundo. Mas em países com pouca tradição de espaço público democrático, como é o caso do Brasil, nós percebemos uma pressão dos fortes grupos econômicos privados em relação ao Estado, de maneira que a racionalidade social, e no nosso caso aqui urbana, seja muitas vezes voltada para os interesses econômicos de determinados grupos. E aí eu te pergunto, como é que nós poderíamos entender esse modelo de empreendedorismo urbano sobre o qual você está falando, nessa chave tensa da parceria público-privada aqui em São Paulo, por exemplo? Bom, Flávio, é exatamente isso que a gente estava querendo, que o David Harvey já chamou de cidade dupla. Tá. Que a gente, então, nessas parcerias a cidade passa a funcionar cada vez mais como um ambiente de negócios, né? Um outro termo-chave é a cidade como máquina de crescimento, né? E então a tendência é que largas parcelas da população fiquem à margem dessa cidade como negócios. Né? A gente estava falando aqui de São Paulo, mas a gente pode falar de uma cidade paralela, com tantas contradições, ou talvez até mais, que é o Rio de Janeiro. Comenta para nós, todo mundo sabe aqui, esse ano nós temos a Copa do Mundo no Brasil como um todo e também no Rio de Janeiro, afinal, como não poderia deixar de ser, vai ser no Maracanã. Mas em 2016, daqui a 2 anos, nós teremos Jogos Olímpicos ali na cidade do Rio de Janeiro. O que vem acontecendo em termos desse empreendedorismo, muitas vezes espúrio dessas relações entre a iniciativa privada e Estado, para a constituição da cidade e exclusão de parcelas consideráveis da população, Paulo? A cidade do Rio de Janeiro ela tem mostrado já há algum tempo traços disso que a gente pode chamar de empreendedorismo. Um dos eixos que o próprio Harvey aponta são os investimentos no setor de artes e cultura. Então, que aí se vincula a uma produção arquitetônica recente também dessas arquiteturas de alto impacto e visibilidade. Então a gente tem no Rio, por exemplo, houve um projeto polêmico que foi suspenso e tal, de um Guggenheim no Rio. A gente tem agora um museu de imagem e som. Que é o MISC, que também existe em São Paulo, né? Isso. Um outro projeto de Cidade das Artes e um outro projeto ainda de Museu de Artes do Rio de Janeiro. Então a gente já tem esse primeiro eixo. O segundo eixo, que também caracterizado por esse empreendedorismo urbano, é a tentativa então de reforçar essa imagem de cosmopolitismo e dinamismo da cidade através de mega eventos de visibilidade global, como os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo. É curioso, você falou de cosmopolitismo, só que o nosso cosmopolitismo significa varrer, usa esse termo espúrio, mas é justamente o que vem sendo feito em grande medida, varrer camadas da população de pouco ou nenhum poder aquisitivo para locais escondidos, para locais ainda mais periféricos da cidade, para que a cidade seja elitizada. Como é que isso vem ocorrendo ali no Rio de Janeiro, Paulo? É exatamente desse modo como você descreveu, né? Então, para, de certo modo, maquiar ou retirar, sumir com essas contradições da cidade, é que o entorno das áreas onde os jogos vão ser sediados, é que populações de moradores são removidos, né, de modo, como você vem dizendo, espúrio e tal. Então, assim, é um urbanismo pensado por fragmentos, por ocasiões, e que simplesmente
despreza aqueles cidadãos da cidade, né? Então... Olha, pessoal, isso sobre o que o Paulo está falando, que nós vimos discutindo aqui, é bem importante. E vocês podem encontrar, se vocês acessarem o YouTube, por exemplo, vocês podem encontrar uma série de vídeos, lá no Facebook, isso foi muito divulgado, sobre essa intervenção arbitrária dos poderes públicos em setores da cidade para fazer com que essas áreas... Porque, vejam bem, esses grupos econômicos de poder, obviamente que eles não estão pensando apenas no contexto dos Jogos Olímpicos ou desses mega eventos. Eles estão pensando justamente na esteira da especulação imobiliária, no encarecimento de regiões que, obviamente, então vão excluir camadas da população de menor poder aquisitivo para que a cidade seja cada vez mais fatiada economicamente. Então vocês encontram uma série de vídeos que mostram o que vem ocorrendo. E eu antes de retomar aqui o diálogo com o Paulo, eu faço uma outra observação que é importante. Nessas ocasiões de despejo, nós conseguimos entender por que o Estado, muitas vezes sitiado nessa relação dúbia, nessa relação de esteira de transmissão com a iniciativa privada, com esses grupos de forte interesse econômico, porque o Estado muitas vezes protela, dá o título de propriedade para essas pessoas. Porque, obviamente, que é muito difícil que essas pessoas, que esse grupo de pessoas pouco favorecidas seja removido de suas casas se eles possuírem título de propriedade. Agora, quando não possuem, quando estão ocupando regiões irregulares, a permanência da irregularidade dessas regiões mostra a sua face de importância política quando os grupos querem deslocar essas regiões. Certo, Paulo? Certo. E eu te perguntaria, aqui em São Paulo, nós temos uma região paradigmática nesse sentido, que é a região da Luz. Você pode contar para nós o que vem ocorrendo ali na região da Luz, nesse sentido, Paulo? Sim. Eu queria só reforçar um pouco, para explicar um pouco a questão da Luz, mas também do Rio de Janeiro, como é interessante pensar essa questão do empreendedorismo urbano, que tenta, então, em termos de requalificação das cidades e tal, e por vezes acontece que as contradições se acentuam no seguinte sentido. Então você tenta requalificar a cidade, no entanto essas populações que são removidas dali, provavelmente elas são lançadas para lugares ainda mais periféricos, mais distantes da malha da cidade. Com menos aparato de inserção, malha de transporte público, hospitais e tudo mais. Sem infraestrutura, muitas vezes em regiões precárias e tal. Então, na verdade, uma série de problemas são acarretados por essa própria racionalidade de qualificação. E é interessante isso que o Paulo está colocando, porque no Brasil, em várias partes do mundo, mas pensando aqui a forma que nós temos de lidar com a contradição dentro dessa estrutura de poder econômico-político é protelá-la, fazer com que ela se agudize para os outros, ou seja, para grande parte da população alijada de poder político e econômico. Aí você vinha falando para nós da Luz. Da Luz. A região da Luz, ela acontece de modo parecido, a gente pode notar o investimento no setor de artes e cultura. Né? Então a gente teve a reforma da Estação da Luz. Muito bonita. Né? Só faço um parênteses, para os telespectadores que não são aqui de São Paulo, a gente está falando da região da Estação da Luz, tradicional Estação da Luz aqui em São Paulo, que é uma região central, vocês vão ver as características dela conforme o Paulo vem colocando. Então, como você já notou, você pontuou, a questão é um centro histórico, então a gente tem ali menos projetos de arquitetura recente de grandes arquitetos, mas a gente tem a ideia de restaurações, a ideia de revitalização, né? Que tenta resgatar a identidade da cidade. Né? Então, os projetos da Estação da Luz, Sala São Paulo, e agora a gente tem Pinacoteca, o Complexo Cultural
da luz, né? E só que o outro lado dessa contradição é essa população da chamada Cracolândia, né? Que é aí uma questão muito delicada já há um bom tempo, né? E de novo, a questão é resolvida de modo da chamada higienização, né? De remoção, retirada dessas populações, tentando aí resolver de modo mascarar essas questões, né? Olha, pessoal, eu estava comentando com o Paulo antes, que o debate ele começa antes do início aqui do nosso Espaço Heráclito. Estava comentando com você, Paulo, a gente tomando um café, que eu tentei propor para você essa questão para nós pensarmos inclusive junto. Como é que nós poderíamos entender esse buraco negro, chamamos assim, da Cracolândia, dentro dessa cidade com crescente especulação imobiliária? Será que seria possível pensar, que é uma reflexão que eu trago e a gente pensa conjuntamente, seria possível pensar, primeiro, que essas pessoas, após o evento da Copa do Mundo, serão relegadas pela iniciativa pública e privada e voltarão a esse lugar? E, segundo, será que na verdade não é uma preparação para uma nova especulação imobiliária nessa região? Você pensaria, eu seria verossímil ao pensar essas categorias, não? Sim. É uma tendência sempre depois de uma limpeza, que aquele local ele cresce depois de modo mais elitizado, já com outros usos, já voltado para investimentos, sempre com esse teor da especulação. Então é bem verossímil a sua... E esse termo que o Paulo está usando, falando sobre limpeza, ele não é arbitrário de maneira nenhuma. Porque, para quem não é aqui de São Paulo, os paulistanos vão reconhecer claramente isso, a região da Cracolândia, né, que é uma parte da região da Luz, é uma lata de lixo a céu aberto. E o curioso é que um tempo atrás, eu fui a um concerto ali na Sala de São Paulo com a minha irmã, e, pessoal, eu confesso a vocês que eu tive muita dificuldade em assistir ao concerto depois de ter passado do Metrô Luz, depois de ter caminhado do Metrô Luz até a Sala de São Paulo. Foi uma trajetória arriscada, e eu não fico falando no sentido do discurso mais conservador da classe média, minha segurança. Claro que isso é importante, mas o que eu vi, o que eu presenciei em termos de seres humanos vivos e mortos ao mesmo tempo, completamente relegados no seu vício, na sujeira, na prostituição, e prostituição a R$5, R$3, para comprar uma pedra de crack, cachimbo de crack ali na mão, trabalhadores, às vezes, ali da região da Cracolândia, andando abertamente com spray de pimenta na mão, com armas de eletrochoque, para evitar esses usuários e traficantes que estão ali, já não dá para nem discernir traficante e usuário muitas vezes, que estão ali, muitas vezes à luz do dia, e quanto mais a noite vem chegando, esses zumbis parecem vir, e há muitas vezes policiais, viaturas ali próximas, não fazendo absolutamente nada, garantindo, na verdade, o patrimônio arquitetônico desses centros mais elitistas, mas que as pessoas se virem como for possível. Então, essa discussão que o Paulo vem trazendo é interessante para nós pensarmos a cidade não como uma construção a esmo, e sim como um feixe de intencionalidade político-econômica, não é isso, Paulo? Sim. Exatamente. É bem isso, e eu acho que a partir desse ponto a gente pode passar para o outro ponto que eu disse aqui, que a gente ia elencar como, a meu ver, fundamentais dessa cultura urbana. O primeiro da tríade que você colocou era o empreendedorismo urbano. Existem outros dois pontos que você quer trazer para nós. Os outros dois pontos que eu acho interessantes são a crise da mobilidade urbana, né, que rompeu aí o ano passado, né, com os movimentos de junho, e o terceiro são os movimentos sociais por moradia adequada. A gente poderia citar como paradigma maior o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o Frente de Luta por Moradia, que consegue agregar uma série de outros movimentos, que é uma característica também dessas
metrópoles periféricas que trazem problemas aí há 30, 40 anos que não se resolveram ainda, né? Então... E aí, para a gente discutir os movimentos de junho por esse prisma da mobilidade urbana, que obviamente está totalmente relacionado com a construção da cidade, eu tenho uma pergunta como uma provocação, não só para você, mas para o movimento. Você acha que dizer que o sistema de transporte de São Paulo, por exemplo, das metrópoles brasileiras, que dizer que esse sistema é irracional mostra a efetiva realidade política da construção dessas cidades ou não? Eu acho que de fato ele é irracional do ponto de vista urbano à medida que ele não se sustenta, e isso já é claro para sociólogos e urbanistas já há pelo menos 30 anos. No sentido do bem comum, né? Do patrimônio comum, da cidade como um todo. E de uma cidade que funcione, né? Tá. Então, desse ponto de vista de uma cidade que funciona, realmente ele é irracional. No entanto, ele é lógico que o que eu estou sentindo a sua pergunta sugerindo, que de fato ele tem uma racionalidade. Para quê? Que aí realmente ele funciona na valorização do automóvel e tal, né? A gente vê o próprio poder público com um incentivo de redução de IPI do automóvel, né? Então, de fato, existe aí uma racionalidade que é uma racionalidade estratégica econômica. Então, é uma racionalidade econômica que não é uma racionalidade urbana. E aí eu te perguntaria o seguinte: ao acompanhar os debates do movimento pelo passe livre, os debates de politização, você sentiu que as discussões suscitadas pelo movimento de junho buscaram a raiz de construção contraditória da cidade? O que você poderia dizer sobre isso, Paulo? Eu acho que sim. Eu acho que no movimento passe livre essas questões da raiz dos problemas está presente no movimento passe livre. No entanto, é lógico que as mobilizações de junho, as chamadas jornadas de junho, elas ultrapassaram muito e se tornaram muito mais heteróclitas do que a demanda pela redução do preço da passagem. Isso, né? Mas eu acho que aí é lógico que as questões, a pauta se abriu, né? E aí essa questão ficou um pouco aquém e talvez, a meu ver, eu acho que a politização não se seguiu até por um funcionamento da opinião pública, que isso vem à tona e isso some sem um aprofundamento, sem uma continuidade no debate. E pessoal, eu fiz essa pergunta para o Paulo pelo seguinte: é interessante pensar que, obviamente, que é uma questão fundamental a redução do preço da passagem, mas é importante pensar por que São Paulo não tem, por exemplo, passe livre estudantil ou passe livre geral. Por que, cumprindo os interesses de que agenda a passagem tem reajuste contínuo? Por que o transporte público é deteriorado em função do transporte privado? E eu cito um exemplo que me parece paradigmático a vocês, que eu até comentei com o Paulo. Eu estava dando aula no passado, na iminência de ocorrerem os problemas, as questões das manifestações de junho, falando sobre o problema de transporte na cidade de São Paulo. E aí vem sempre aquela questão de que o transporte público é ruim, como se qualquer iniciativa pública por si só fosse ruim. E nós sabemos que isso tem um conteúdo ideológico de propaganda maciça da iniciativa privada com neoliberalismo muito grande. E aí um aluno muito espirituoso levantou a mão para fazer uma parte em relação à minha exposição e falou o seguinte: olha, professor, estava assistindo o SPTV um dia, né, o jornal do meio-dia ali da Rede Globo, e havia uma discussão sobre a problemática do transporte privado, do transporte público e do transporte privado na cidade de São Paulo. Pois muito bem, no intervalo desse jornal, eu assisti ao quê?
há uma série de propagandas das marcas mais tradicionais, da Volks, da GM, da Ford e assim por diante, propagandas maciças de carro. Como se a virilidade, como se a identidade do homem e da mulher agora, crescentemente no mercado de trabalho, só fosse forjada de maneira que nós nos tornássemos proprietários de automóveis. Ou seja, a discussão, quando eu falo da politização, seria fundamental perceber se a questão da redução do preço da passagem se volta para aqueles que ganham racionalmente com a construção de uma cidade que é voltada para um microcosmo, para um tipo de classe construída com iniciativa privada. Não é esse o ponto, Paulo? É bem esse o ponto, Flávio, de que se fala então num paradigma do automóvel. Por isso que a ideia de cultura urbana e os estudos culturais na cidade, eles têm a contribuir em relação a um urbanismo mais tecnicista e tal, porque a gente entende que essa ideia de paradigma do automóvel, ele funciona como um way of life. Claro, né? Claro. Então, as medidas a serem tomadas, elas têm que funcionar em diversas esferas. Só não na racionalidade econômica dos grupos dominantes ali, né? Então, essas mudanças têm que ser diversas para que a gente possa pensar uma cidade com um modelo de transporte coletivo eficiente, integrado com outras formas de transporte público. Olha, pessoal, infelizmente eu vou interromper aqui o debate para nós chegarmos ao fim do nosso Espaço Heráclito. Muito obrigado ao Paulo pelo nosso debate aqui. E a gente já teve discussões sobre as manifestações. Esse tema voltará certamente ao Espaço Heráclito. Então, pessoal, até a próxima segunda com mais um programa do Espaço Heráclito. Um grande abraço, tchau, tchau.